Como nerd e como leitor, eu tenho algumas vergonhas na minha vida. E uma dessas vergonhas é o fato de que eu nunca, até hoje, tinha lido uma história da Mulher Maravilha do começo ao fim. Na verdade, eu minto. Nunca, até hoje, eu tinha sequer começado a ler uma história da Mulher Maravilha. Mas isso mudou com esse material aqui. Mulher Maravilha Riqueteia. Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou falar com vocês sobre essa edição de luxo aqui de Mulher Maravilha Riqueteia, escrito por Greg Rucka e desenhado por J.G. Jones. Essa história aqui, ela traz a seguinte situação. Basicamente, existe uma lei para as Amazonas chamada Riqueteia. Essa lei, uma pessoa clama por ela. Ela pede por ela quando ela não vê mais opção, quando ela se encontra no fim do poço, numa situação completamente sem solução, e ela clama por essa lei de Riqueteia. E ela cria um vínculo de Riqueteia com a pessoa pela qual ela clamou isso. Essa pessoa, ela tem que atender ao clamor de Riqueteia, e a partir do momento que ela atender por esse clamor, ela tem que proteger essa pessoa a todo custo, independente do que aconteça. Ela tem que proteger essa pessoa até que essa pessoa, por livre e espontânea vontade, decida libertá-la. Tem umas situações, tem os detalhes, tem os pormenores envolvidos, mas eu não vou falar isso porque isso já envolve a história em si. Eu não quero dar muito spoiler porque eu quero incentivar vocês a ler essa história. Porém, dito isso, o que acontece? Imagina a seguinte situação: Batman está caçando uma criminosa. Essa criminosa fugiu de Gotham City e foi se refugiar nada mais nada menos do que na embaixada de Temícera. E ao chegar na embaixada de Temícera, ela clama pela lei de Riqueteia, na qual a Mulher Maravilha se enxerga apenas com uma única opção: seguir a lei de Riqueteia. Então ela aceita o clamor, aceita a súplica de Riqueteia, coloca a menina dentro da embaixada e começa a proteger essa menina, sem saber o porquê ela está pedindo por essa lei de Riqueteia. E basicamente essa história, ela coloca o Batman como um vilão. Porque o Batman, ele não sabe de todos os pormenores do caso dessa menina. Ele está caçando essa menina porque essa menina cometeu um crime. Mas ele não sabe o motivo dela ter cometido esse crime. Acredito eu que se o Batman soubesse, o Batman não é um ser insensível, não é um monstro. Se o Batman soubesse o que essa menina passou para cometer esse crime, ele não estaria caçando essa menina. Ele provavelmente estaria entendendo o lado dela e liberando ela com aquele negócio de só não faça isso outra vez, como ele já fez em muitos casos nos quadrinhos. Porém, ele não sabe a história completa e ele simplesmente vai atrás dessa menina, caça essa menina e entra em conflito com Diana. E basicamente essa história mostra um conflito entre o Batman, que quer seguir a lei e prender essa menina por ter cometido um crime, que inclusive diz ter um mandado de prisão dela emitido pelo Departamento de Polícia de Gotham City, e a Mulher Maravilha, que foi solicitada a lei de Riqueteia, ela atendeu a súplica e ela tinha o dever de atender a lei de Riqueteia conforme as tradições gregas e conforme as tradições das Amazonas. E essa história, ela basicamente acompanha esse conflito entre a Diana e o Bruce, onde eles entram em choque, colidem pela liberdade dessa menina. Essa história, ela é muito envolvente. Eu fiquei surpreso. Fazia tempo, cara, que eu não pegava um material para ler ele do começo ao zero numa tacada só. Fazia tempo. Eu acho que a última vez que eu peguei uma história e li do começo ao fim, em uma tacada só, foi Esquadrão Suicida Alvo Coringa, que eu já li há um tempo. Todas as outras HQs eu leio pelo menos metade, um pouco mais ou um pouco menos da metade, depois leio a outra metade, eu não leio numa tacada só. Mas esse material aqui, cara, eu li. Ele é curto, eles são só... faço a menor ideia porque não tem dizendo aqui, mas não deve ser mais do que 110, 120 páginas. É um material muito curto.
Ele vem com umas capas extras da Mulher Maravilha, desenhadas pela J.G. Jones, eu não faço a menor ideia de quem seja. E aí vem com essas capas desenhadas por essa pessoa. E é uma história que ela, do começo ao fim, ela é envolvente. Ela começa um pouco mais calma, um pouco mais lenta, com a Diana explicando o que seria Riqueté e tudo mais, como se ela estivesse sentindo que essa menina viria clamar por ela. E depois, daí em diante, acompanha a Diana cuidando dessa menina até a chegada do Batman e o embate com o Batman. Eu diria que é uma ótima história de entrada para a Mulher Maravilha, principalmente se você é como eu, que quer ler a Mulher Maravilha, mas nunca leu Mulher Maravilha antes e não sabe por onde começar. Por que é uma boa entrada? Porque essa história, ela traz uma inversão de expectativa. Você espera que o Batman vá sempre agir da forma certa. Ele é um super detetive, ele sabe de tudo. Você espera que o Batman vá estar sempre do lado da pessoa correta. E no caso, por mais que a história a princípio dê a entender que essa menina é uma criminosa sem nenhum escrúpulo, o Batman ele não sabe a história inteira. Então você espera que o Batman vá sempre seguir pelo correto, vá sempre seguir o certo e proteger quem mais precisa. E essa história ela inverte a sua expectativa, mostrando que o Batman também erra, o Batman também é falho. E coloca um embate na qual o Batman vira sim o vilão da história. Ele vira o vilão, ele vira o Nemesis, ele vira o rival da Diana nessa história e ele tá errado. Ele tá errado porque ele tá caçando a pessoa errada, sabe? Então, por causa de tudo isso, é uma boa história de entrada para a Mulher Maravilha se você já é um fã do Batman, porque você vai ter o Batman nessa história, você vai ter um embate entre eles dois. Não sei como é que se diz. É um homem e uma mulher, um embate entre os dois. Você vai ter um embate entre ambos e você vai conhecer um pouco mais do que é a Diana fora da Liga da Justiça, como embaixadora de Themyscira, como heroína solo. Você vai entender mais sobre o que é a Diana nessa dinâmica própria dela, fora da Liga, fora do convívio com esses heróis. Então é muito interessante essa história, é muito interessante ver o como cada um tem seu ideal. Batman seguindo a lei cegamente nesse momento e dizendo, não, eu vou fazer acontecer, dane-se o que você está falando, Diana. E a Diana seguindo os princípios dela de que, não, eu tenho que seguir o que é correto para o meu povo, dane-se o que você está falando, Batman, eu tenho que fazer o que eu acho correto. É muito interessante ver esse embate de perspectiva, de ideologia, tanto do Batman quanto da Diana. É muito interessante. É muito interessante. Vou ler aqui a parte 3 para vocês terem mais uma ideia um pouco melhor dessa história, do que é. Mas basicamente é assim. Riqueteia é uma lei. Riqueteia é um ritual que nunca deve ser ignorado. A Mulher Maravilha enfrentará seu colega da Liga da Justiça, Batman. Um ritual antigo e há muito esquecido, Riqueteia, cria um laço entre Diana e uma jovem de Gotham City, que tem um passado extremamente conturbado. E, pior, a Mulher Maravilha é forçada a assumir o papel de mentora e protetora da garota, logo descobrindo também que deverá ficar entre sua protegida e a justiça terrena, a qual o Cavaleiro das Trevas tão cegamente busca. E essa palavra, cegamente busca, essa sentença, frase, cegamente busca, se encaixa perfeitamente com as atitudes do Batman, porque o Batman em momento nenhum se dá o direito de ouvir o que a Diana está falando. A Diana está falando e ele está cegamente seguindo o que ele acha que deve seguir, a lei que ele acha que deve seguir, e ele ignora completamente o que a Diana tenta falar com ele, não dando ouvidos a ela em nenhum momento. Então essa história ela mostra uma perspectiva um pouco diferente do Batman, mostrando que o Batman também é um ser falho, um ser que erra, e mostra uma boa perspectiva para quem está lendo a Mulher Maravilha pela primeira vez. Eu indico muito essa história. Eu acho que ela tem sim seus defeitos. Para mim essa história ela é muito corrida. Ela começa calma, sem pressa, apresentando tudo bem direitinho, até o meio. Quando chega mais ou menos no meio, a partir do momento que a Diana e o Batman se colidem pela primeira vez, se enfrentam pela primeira vez, a história ela meio que tipo liga o acelerador, pisa no acelerador até o fim, começa pá, 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 acabou. Então é tipo lento, calmo, moderado, apresentando tudo no seu devido tempo, até que do nada a história começa a acelerar e acaba. E pra mim, isso foi o maior defeito dessa HQ, porque ela é uma HQ curta, é uma história curta, é uma graphic novel curta. Então, ela é bem calma no começo, ela vai apresentando as coisas no seu devido tempo e do nada ela acelera desenfreadamente e acaba.
Então ela acaba sendo uma história muito curta, que acaba tendo um final, eu não diria anticlimático, porque o final da história ela é bem comovente, ele é bem forte, mas ele acaba tendo um final apressado, porque do nada a HQ começa a correr. Mas dito isso, recomendo muito. É uma ótima história. Eu me sinto mais interessado em ler Mulher Maravilha agora, após essa história aqui. Já tô com outras HQs para ler, eu comprei essa daqui junto com outras. Porque quando eu sinto que eu tô devendo de ler um herói, ler um personagem, eu começo a comprar várias HQs desse personagem para poder ler. Comecei por Mulher Maravilha Requieteia. Tem outras 2 ou 3 histórias da Mulher Maravilha me esperando para eu ler agora. E basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, não gostei. Compartilha com os amigos, adicione os favoritos, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações para saber se sempre tiver